Hoje, dia 25, marca um dos momentos mais importantes da história dos jogos. GTA 6 finalmente está chegando. Mas, junto com ele, surge uma dúvida que está assustando milhares de jogadores e donos de servidores. O 5M vai sobreviver? Algumas pessoas acreditam que o 5M está com dias contados, outros acreditam que ele nunca esteve tão forte. E hoje eu vou mostrar os argumentos dos dois lados para descobrir o que realmente pode acontecer. Antes da gente falar sobre o futuro do 5M, precisamos entender primeiro o tamanho que ele se tornou. Porque quando alguém pergunta se o 5M pode acabar, não estamos falando de apenas um mod qualquer. Estamos falando de um projeto que literalmente mudou a forma como milhares de pessoas jogam GTA. Durante muitos anos, o GTA Online oficial da Rockstar foi o principal modo multiplayer do GTA V. Mas com o passar do tempo, muitos jogadores começaram a procurar algo diferente. Eles queriam ter mais liberdade, algo com mais alcance, mais possibilidade, mais interação entre os jogadores. E foi exatamente aí que o 5M começou a crescer. Para quem não conhece, o 5M é uma modificação que permite a criação de servidores personalizados dentro do GTA V. Mas o que realmente fez ele explodir não foram os carros nem os mapas modificados, foi o roleplay, o famoso RP que eu acho que vocês já conhecem bastante. De repente, os jogadores podiam criar personagens, trabalhar, construir histórias e ver praticamente ter uma segunda vida dentro do GTA RP. E o resultado foi absurdo. Milhares de servidores surgiram ao redor do mundo, grandes comunidades foram criadas, criadores de conteúdo passaram a produzir vídeos diariamente, e o GTA V, que já era um sucesso, ganhou uma nova vida mesmo muitos anos após seu lançamento. Mas o impressionante é que o 5M não virou apenas uma diversão, ele virou um verdadeiro mercado. Donos de servidores passaram a investir milhares de reais em desenvolvimento. Equipes inteiras foram contratadas para criar sistemas exclusivos. Empresas surgiram vendendo scripts, mapas, veículos personalizados e diversos outros serviços para servidores. Enquanto muitos imaginavam que o GTA V estava ficando velho, o 5M continuava crescendo. Mas então aconteceu algo que mudou completamente a história desse projeto. A Rockstar, uma empresa responsável pelo GTA, tomou uma decisão que ninguém esperava. Ela comprou oficialmente a equipe responsável pelo 5M, que basicamente foi a CFX.RE. E foi exatamente nesse momento que começaram as dúvidas sobre o futuro da plataforma. Porque agora, pela primeira vez, o destino do 5M estava diretamente ligado aos planos da Rockstar para o GTA 6. E aí é que a nossa história realmente começa. Depois que a Rockstar adquiriu oficialmente a equipe do 5M, muita gente começou a acreditar que isso era apenas o começo de uma nova era. Mas nos últimos meses, uma pergunta começou a surgir cada vez mais dentro da comunidade. E se o maior desafio do 5M não fosse um concorrente, mas sim o próprio GTA 6? Porque existe algo que está acontecendo diante dos nossos olhos, e pouca gente está percebendo. Enquanto milhares de jogadores aguardam ansiosamente pelo lançamento do GTA 6, a atenção da comunidade está mudando. Durante anos, o GTA 5 dominou completamente o cenário de mundo aberto, mas hoje a situação é diferente. Quando você entra nas redes sociais, nos fóruns ou até mesmo na comunidade do GTA, a maioria das conversas já não giram mais em torno do GTA V. Tudo está relacionado ao GTA 6. Novidades, teorias, vazamentos, expectativas, possibilidades mecânicas, possíveis modos online e todo mundo quer saber apenas de uma coisa: como será o próximo GTA? Isso cria um problema que muitos donos dos servidores conhecem muito bem: a atenção dos jogadores é limitada. Quanto mais o público olha para o futuro, mais ele presta atenção no presente. E é exatamente isso que alguns servidores estão começando a sentir. Muitas comunidades que antes estavam extremamente movimentadas passaram a enfrentar períodos de baixa atividade. Jogadores antigos estão entrando menos, criadores de conteúdo estão falando menos sobre GTA V, e muitos usuários simplesmente estão aguardando a chegada do GTA 6 antes de investir tempo em qualquer novo projeto. A pergunta é simples: por que começar uma longa jornada dentro de um servidor de GTA V quando o maior lançamento da década está prestes a chegar? Por que dedicar centenas de horas a construir um personagem, criar história, evoluir dentro de uma cidade que talvez perca grande parte da sua população nos próximos meses? E esse pensamento não afeta apenas os jogadores, eles também afetam quem administra os servidores. Porque manter uma cidade de RP funcionando exige investimento, desenvolvimento, atualizações, evento, infraestrutura e principalmente uma comunidade ativa. Mas e se essa parte da comunidade decidir migrar para o GTA 6? E se a maior parte da atenção do público simplesmente desaparecer da noite para o dia? Será que os servidores conseguiriam se adaptar? Ou será que estamos assistindo ao início de uma das maiores mudanças da história do 5M? Porque quando um jogo domina o mercado por mais de uma década, é fácil acreditar que ele vai continuar para sempre. Mas nenhum reinado dura para sempre, e o GTA 6 pode ser justamente o primeiro adversário capaz de ameaçar aquilo que parecia impossível de ser derrubado. Até agora, nós falamos sobre sinais. Falamos sobre mudança de comportamento, falamos sobre a atenção de jogadores migrando aos poucos para o GTA 6,
Mas existe um cenário muito preocupante. Um cenário que realmente tira o sono de muitos donos de servidores. E se a Rockstar estiver preparando algo muito maior do que apenas um novo GTA Online, pense comigo, durante mais de uma década, a Rockstar observou perto o crescimento do 5M. Ela viu milhões de jogadores migrando para os servidores personalizados, viu a comunidade gigante sendo criadas, viu economias virtuais funcionando, viu o roleplay se tornar uma das maiores formas de jogar GTA. E então aconteceu algo inesperado. A Rockstar decidiu comprar oficialmente a equipe responsável pelo 5M. Mas por quê? O que realmente ela pretende fazer com toda essa experiência? E aí é que surge um cenário muito mais preocupante para a comunidade. Imagina que o GTA 6 seja lançado com recurso inspirado diretamente no sucesso do 5M. Imagine que a Rockstar disponibilize ferramentas oficiais para a criação de servidores. Ferramentas integradas, suporte oficial, maior estabilidade, maior capacidade técnica, tudo funcionando diretamente dentro do ecossistema do GTA 6. Agora imagine o segundo passo. Um sistema de roleplay oficial, não necessariamente igual ao 5M, mas algo próximo o suficiente para atrair milhões de jogadores. Nesse momento, a pergunta deixa de ser se o GTA 6 fará sucesso, porque isso praticamente todo mundo já espera. A verdadeira pergunta passa a ser outra. O que aconteceria com os servidores de GTA 5? Porque se os jogadores tiverem acesso a uma experiência moderna com gráficos de nova geração, um mapa completamente novo e recursos oficiais da própria Rockstar, quantos continuariam jogando GTA V? E se essa migração acontecer em larga escala? O impacto pode ser gigantesco. A comunidade pode perder jogadores, os servidores podem perder movimento, criadores de conteúdo podem migrar e desenvolvedores podem começar a focar exclusivamente no GTA 6. E pela primeira vez em muitos anos, o 5M poderia enfrentar uma concorrência que não veio de fora, mas da própria empresa que controla a franquia. E esse é justamente o motivo pela qual tantas pessoas estão observando cada notícia relacionada ao GTA 6. Porque dependendo da decisão da Rockstar, o futuro do 5M pode mudar completamente. Mas existe um detalhe extremamente importante que muitos esquecem quando falamos sobre esse cenário. Ele pode ser justamente o motivo pelo qual o 5M ainda tem chances de sobreviver. Só que existe um detalhe que muita gente esquece quando faz previsões sobre o fim do 5M. E esse detalhe muda completamente a discussão. Porque quando falamos sobre o 5M, não estamos falando apenas de um jogo, estamos falando de algo que levou anos para ser construído. Durante muito tempo, o 5M cresceu lentamente. Servidor por servidor, comunidade por comunidade, jogador por jogador, nada aconteceu da noite para o dia. O que existe hoje foi construído ao longo dos anos. Isso cria uma barreira que nem o mesmo GTA 6 pode quebrar instantaneamente. Pense quantas pessoas possuem uma história dentro do 5M. Personagens criados há anos, amizade construída dentro de servidores, facções, empresas, organizações, comunidade inteira que convive diariamente. Para muitos jogadores, o 5M deixou de ser apenas uma forma de jogar GTA. Ele se tornou uma comunidade. Uma comunidade que não desaparece simplesmente porque o jogo novo foi lançado. E existem também outro fator extremamente importante, o investimento. Muitos donos de servidores passaram anos desenvolvendo seus projetos, criando sistemas exclusivos, montando equipes, contratando desenvolvedores, construindo cidades inteiras. Alguns projetos investiram milhares ou até dezenas de milhares de reais ao longo do tempo. E é difícil imaginar que tudo isso seria abandonado imediatamente. Além disso, existe uma questão que poucas pessoas comentam. Mesmo que o GTA 6 seja um sucesso gigantesco, isso não significa automaticamente que ele terá todas as ferramentas que os jogadores do 5M utilizam hoje. O 5M evoluiu durante muitos anos, recebeu melhorias constantes, criou recursos extremamente específicos para o roleplay, e reproduzir tudo isso em um novo jogo pode levar muito tempo mesmo. Por isso, mesmo que milhares de jogadores migrem para o GTA 6 nos primeiros meses, isso não significa necessariamente o fim do 5M. Na verdade, é possível que os dois coexistam durante bastante tempo. De um lado, jogadores explorando o novo mundo do GTA 6 e de outro, comunidade que já possui anos de história dentro do GTA 5. E é justamente por isso que prever o futuro do 5M é muito mais complicado do que parece. Porque o verdadeiro desafio não está apenas em atrair jogadores, é substituir tudo aquilo que já foi construído ao longo de mais de uma década, e essa talvez seja a parte mais difícil de todas. Depois de tudo que vimos até agora, fica claro que ninguém sabe exatamente qual será o futuro do 5M. Mas analisando o mercado, o comportamento dos jogadores e as possíveis decisões da Rockstar, existem 3 cenários que podem acontecer após a chegada do GTA 6. E cada um deles pode mudar completamente o rumo das comunidades. No cenário 1, o 5M perde grande parte dos jogadores. Esse é o cenário mais pessimista. Imagine que o GTA 6 seja tudo aquilo que os jogadores esperam. Um mapa gigantesco, gráficos revolucionários, um modo online extremamente completo, milhões de jogadores entrando diariamente. Nesse cenário, grande parte da comunidade pode simplesmente migrar para experimentar novidade. E isso é algo natural. Sempre que um novo jogo domina a indústria, os jogadores tendem a seguir a tendência. O problema é que servidores de RP dependem de produção ativa, dependem de pessoas conectadas, dependem de movimento.
Se uma parcela grande de jogadores abandonar o GTA V, muitos servidores podem enfrentar dificuldade para continuar crescendo. Alguns podem se adaptar, outros podem acabar ficando para trás, mas existe um segundo cenário, e ele parece muito mais realista. Nesse cenário, o GTA 6 se torna o principal foco dos jogadores, mas o 5M continua vivo. Talvez não com a mesma força de anos atrás, talvez não com a mesma qualidade de servidores, mas ainda é relevante, porque muitas comunidades possuem algo que não pode ser recriado da noite para o dia. História, relacionamento, projetos construídos ao longo dos anos. Nesse caso, o 5M passaria por uma redução natural de público, mas continuaria sendo uma das maiores plataformas de roleplay do mundo. E para muita gente, esse é o cenário mais provável. Mas existe um terceiro cenário, um cenário que tudo pode mudar. E se a Rockstar não enxergar o 5M como um concorrente, mas sim como futuro. Lembre-se de uma coisa, a Rockstar não combateu o 5M, ela comprou a equipe responsável por ele. Isso significa que ela reconheceu o valor dessa comunidade, reconheceu a importância dos servidores personalizados, reconheceu a força do roleplay. Então imagina a seguinte situação: após o lançamento do GTA 6, a Rockstar começa a disponibilizar ferramentas oficiais para a criação de servidores, novos recursos, novas possibilidades, suporte oficial, tudo integrado ao novo jogo. Nesse cenário, o 5M não desaparecia, ele evoluiria. Ele deixaria apenas de ser uma plataforma para GTA V e se transformaria na próxima geração do roleplay dentro do GTA 6. Enquanto mais pensamos nessa possibilidade, mais ela faz sentido, porque seria uma forma da Rockstar aproveitar anos de experiência acumulada pela equipe do 5M, ao mesmo tempo que fortalece ainda mais o ecossistema do GTA 6. Por isso, talvez a pergunta que fizemos no início do vídeo esteja errada. Talvez toda a questão não seja que o 5M vai acabar. Talvez a verdadeira pergunta seja: o 5M está prestes a evoluir para algo muito maior? Então, depois de tudo isso, o GTA 6 vai matar o 5M? Na minha opinião, não. Pelo menos não da forma que muitas pessoas imaginam. Porque quando olhamos para a história do 5M, fica claro que ele é muito mais do que apenas um mod. Ele é uma comunidade. Ele é um ecossistema inteiro construído ao longo dos anos. São milhares de jogadores, centenas de servidores e milhares de histórias criadas ao longo de um mundo que continua vivo até hoje. E isso não desaparece simplesmente porque um jogo novo chegou. Mas ao mesmo tempo, também seria um erro acreditar que nada vai mudar. Porque vai. E provavelmente muito mais do que a maioria das pessoas imagina. O lançamento do GTA 6 tem potencial para ser um dos eventos mais importantes da história dos videogames. Milhares de jogadores vão migrar, novas comunidades vão surgir, novas oportunidades vão aparecer, e pela primeira vez em muitos anos o 5M vai se adaptar a uma nova realidade completamente diferente. Talvez alguns servidores comecem a desaparecer, talvez outros cresçam ainda mais. Talvez vejamos o nascimento de uma nova geração do GTA Roleplay. E talvez o futuro seja algo que ninguém está esperando nesse momento. Por isso, a verdadeira pergunta não é se o 5M vai acabar. A verdadeira pergunta é: quem vai conseguir se adaptar mais rápido ao GTA 6? Os donos de servidores, os desenvolvedores, os criadores de conteúdos ou até mesmo os próprios jogadores? Porque quando uma nova geração chega, sobreviver não depende apenas de ser grande, depende de conseguir evoluir. Isso é algo que a comunidade do 5M vai precisar provar nos próximos meses. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o GTA 6 vai diminuir o 5M? Vai fortalecer o 5M? Ou você acha que a Rockstar está preparando algo ainda maior para o futuro do roleplay? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero ler o que vocês pensam sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque os próximos meses prometem ser históricos para a comunidade do GTA. E eu vou acompanhar tudo isso junto com vocês. Até o próximo vídeo.